Olá, bom dia, meus queridos alunos do sexto ano A e B. Vamos para a nossa videoaula. E assim, pessoal, vocês devem lembrar que na última videoaula eu pedi para que vocês, orientei, melhor dizendo, para que vocês, que inclusive foi uma videoaula até curta, que era para contemplar duas questões que são cruciais para fechar o nosso conteúdo, nosso entendimento sobre as questões de clima, ok? Dos gases de efeito estufa e também aquecimento global, ações antrópicas do ser humano que provocam, que alteram mudanças até de forma drástica na atmosfera, como, por exemplo, as chuvas ácidas, que foi bastante discutido e aprendemos também. Além das chuvas ácidas, as ilhas de calor, que são eventos provocados por nós, seres humanos, né, que causam modificações na atmosfera e que têm impacto diretamente com toda a biodiversidade do planeta Terra. Então, a questão 8 e a questão 9 do teu livro didático, nós estamos na página, pedi para que vocês fossem para a página 94 e a 98, para fechar duas questões que são extremamente cruciais para fechar o nosso assunto, que é a questão 8, que diz assim: o dióxido de carbono é o gás que mais interfere na dinâmica climática e é um dos responsáveis, atentai bem, o dióxido de carbono é um dos responsáveis pelo efeito estufa, que gera o aquecimento global. Então, e se você é o aluno que está interagindo, aprendendo, observando o conteúdo e conectado com as informações que nos chegam por redes sociais, por a mídia, então é legal porque recentemente o nosso Brasil participou do encontro na Itália essa semana, né? Participou o governo federal, representantes de países do G20. O que é que significa o G20? O grupo dos 20 países de maior economia do globo. Qual era a discussão? E veio contemplar de cara, melhor assim dizendo, essa questão 8, sobre a emissão dos gases poluentes na atmosfera, que é uma preocupação para agora a geração atual e muito também para gerações futuras, emissão de gases poluentes, dado as 20 maiores economias, que são, obviamente, tem o maior parque industrial, tem a maior necessidade de consumo de energia, produção e consumo de energia, não é? São economias fortes, pujantes e que, obviamente, são os que mais poluem e agridem a atmosfera, ok? E o Brasil, a gente deve até dizer, nós estamos aí entre a 10ª economia do globo, do G20, dos grupos dos 20, nós estamos aí em a 10ª economia do globo, e que a gente está aqui, a gente vai até contemplar o que foi discutido no G20, quem acompanhou aí as informações nas redes sociais, buscou na internet informação. Então a gente vai ver o Brasil, qual é a porcentagem na emissão, total mundial dos gases poluentes, na emissão, na totalidade mundial, qual é a participação do Brasil em porcentagem. Tá certo? Que o Brasil, gente, posso até antecipar para vocês, que não chega a 2% de agressão, de poluição de gases como o efeito estufa, como o que a gente menciona agora, que é o dióxido de carbono. Mas vamos lá, para aqui a nossa questão. Diz o seguinte, aí você tem o mapa da América, do continente americano, que mostra a emissão do dióxido de carbono. Qual foi o período? 2015. Atentai bem, período 2015. É a referência do ano que buscou essas informações. Que diz agora a questão A, em que faixa percentual do total mundial de emissão de dióxido de carbono o Brasil se encontrava em 2015. Então você vai para a legenda, vamos aqui para a interpretação. Você vai para a legenda, aqui a emissão de gases poluentes na porcentagem mundial. Então na legenda vocês têm praticamente 3 tonalidades de cor. O cor verde com intensidade ou a tonalidade diferenciada. E da porcentagem você vai no mapa para identificar. Por exemplo, a cor verde mais fraca
mais fraca, pardazinha, diz que é menos de 0,5% de poluição, agressão à atmosfera, que é emissão do dióxido de carbono. Menos de 0,5%. Neste caso não aparece nenhum nome, mas aqui a gente pode dizer que é o México, que é Chile, é Uruguai, é Peru, aqui ó, Chile, ao lado da Argentina, Uruguai, Peru aqui próximo faz fronteira com o Brasil. Não aparece o nome no mapa, mas obviamente esse aqui representa 0,5, menos de 0,5 emissão de dióxido de carbono na atmosfera, que é o gás vilão que provoca o efeito estufa e que vai estar agravando, causando aquecimento global. Aí você tem um verde de tonalidade intermediária, um verde um pouco mais forte do que o primeiro, na legenda, que é de 0,5 a 1,5% no total mundial de emissão de gases poluentes, do dióxido de carbono, especificamente. Então já se encaixa aqui o Brasil, a Argentina, Canadá, e vamos para a interpretação da legenda finalizando, o verde mais forte, que é 14,3% de poluição, de agressão à atmosfera, no contexto emissão do dióxido de carbono. Quem é o verde mais forte é, obviamente, a maior economia do globo terrestre, Estados Unidos da América. E olha que essa referência é só do continente americano, ok? Então veja bem, antes de se adentrar na questão, na letra A, interpretação e responder, a gente tem que ter um ponto de reflexão. Você, meu aluno do sexto ano A e B, colocam o Brasil como vilão. Quer dizer, há uma imagem negativa do Brasil, mundo afora, inclusive de veículos de comunicação de grande importância no Brasil, que coloca uma imagem brasileira como vilão, como um grande agressor, né, da atmosfera na emissão do dióxido de carbono. Quando, na verdade, e aí colocam a floresta amazônica, tem essas imagens e umas narrativas de que é fogo, fogo, destruição, destruição, destruição. Temos que cuidar? Temos que combater o corte ilegal da madeira, ateamento de fogo, muitas vezes criminoso. Temos sim, as autoridades brasileiras têm que se resolver, Porém, não é bem assim. Olha o número aqui, a porcentagem de dióxido de carbono na atmosfera. O Brasil não chega a 2%. Nós temos vegetação nativa. A grande floresta amazônica, praticamente mais de 70% é inalterada, não se mexeu, ok? Então, veja bem, só apenas 1,5%, não chega a 2% o Brasil na emissão de dióxido de carbono a nível mundial. Temos que combater e cuidar? Temos, mas não chega a ser como a grande mídia, como alguns veículos de imprensa colocam essa imagem negativa do Brasil para o mundo. Ok? Então vamos para responder a letra A. Diz o seguinte: em que faixa percentual do total mundial de emissão de dióxido de carbono o Brasil se encontrava em 2015? Então você vai para cá, o Brasil está de cor verde intermediária, esse verde, então está aqui na legenda, o Brasil de 0 a 1,5%. Então, respondendo a letra A, o Brasil está na faixa da emissão de dióxido de carbono a nível mundial de 0,5 a 1,5%. Então, a resposta da letra A é essa segunda legendazinha aqui. Aliás, segundo quadrinho da legenda, 0,5 a 1,5%. Aí você responde a letra A. A letra B diz o seguinte: que outros países do continente americano estão na mesma faixa percentual do total mundial de emissão do dióxido de carbono em que o Brasil se encontra. Então, quais outros países estão na mesma faixa ou percentual de 0,5 a 1,5%? Então, é só olhar os outros países que têm a mesma cor do Brasil na legenda. Então, você coloca Canadá, Argentina, México e Venezuela. Venezuela, Canadá, México e Argentina é a resposta da letra B,
ok? Está no mesmo percentual de emissão do dióxido de carbono a nível mundial no globo. E a letra C, qual é o país do continente americano com maior participação na emissão do dióxido de carbono? Qual é o país de maior participação? É o que tem a cor verde bem acentuada, forte. Estados Unidos da América. Resposta, Estados Unidos, maior potência econômica, portanto, maior poluidor e agressor da atmosfera, dado a emissão de dióxido de carbono. E você vai para a última alternativa aqui, aliás, questão da letra da 8, a questão 8, que diz o seguinte: cite 3 países do continente americano, está aqui o mapa, que tiveram menor participação na emissão de gases poluentes. Quais são? Vou botar 2 países, menor participação. É os que tem a cor bem fraquinho, no primeiro quadrinho da legenda. Não tem o nome, mas a gente sabe aqui, olhando o mapa, você vai colocar Chile, resposta da letra C, é o Chile, é o Uruguai, é o Peru, Equador, entre outros. Mas coloca aí Chile, Uruguai, Peru, Equador, tem economias mais fracas. Então você respondeu a questão D, finalizando a 8. E a gente vai para finalizar a atividade, a questão 9. O que é que diz a questão 9? Nós temos aí uma imagem de previsão do tempo, observar a previsão do tempo, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e a gente vai fazer a interpretação desse dado de previsão do tempo de Porto Alegre. Diz o seguinte, aqui está, trazendo aqui para próximo da câmera, você está aqui a previsão do tempo de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, as informações, a máxima e a mínima, ok? E aí o que é que diz? Letra A, explique por que o tempo atmosférico pode mudar em um curto intervalo de tempo. Veja bem, o porquê que o tempo atmosférico ele pode mudar, em um curto intervalo de tempo. Porque o tempo atmosférico, ele varia. Aprendemos nas aulas passadas, videoaulas passadas, que o tempo atmosférico, ele varia constantemente, ele varia. Por quê? Porque ele depende, primeiro, da variação da radiação solar, Outro ponto, são um conjunto de elementos que faz com que o tempo atmosférico, ele varia. Então, a resposta, o tempo atmosférico, ele varia. Por quê? Alguns elementos podem acontecer. A radiação solar, a variação da radiação solar. Outro que a gente pode mencionar, deslocamento das massas de ar. Então, tanto o deslocamento das massas de ar quanto a variação da radiação solar pode sim mudar o tempo atmosférico. E a letra B? A letra B diz o seguinte, a diferença entre a maior e a menor temperatura de um dia. Durante um dia, está até aqui exposto, Porto Alegre, no dia 19/9/2017, está informando, foi colocado aqui a previsão do tempo da cidade de Porto Alegre, onde durante o dia tem a mínima e tem a máxima, a variação da mínima para a máxima. Então, essa variação da mínima para a máxima, intermediária, é a menor temperatura durante o dia para a maior, a gente denomina esse conteúdo que explica a amplitude térmica. Amplitude térmica é a variação da menor temperatura de um dia para a maior, para a máxima de um dia, a mínima para a máxima. Chamamos de amplitude térmica, é a média entre a mínima e a máxima durante um dia, a geografia chama de amplitude térmica. E mostrando aqui essa informação da previsão do tempo de Porto Alegre, na data do 19/9/2017, você tem todo um quadro informando aqui, está no teu livro, a interpretação você vê para o teu livro, que diz o seguinte, qual foi a amplitude térmica na cidade de Porto Alegre neste dia? Então você pega a mínima, que foi 15 graus, e você pega a máxima, que foi 27 graus. Então você vê qual é a faixa intermediária de 15 graus mínima para 27 graus máxima. Então, qual foi a variação? Foi de 12 graus, de 15 para 27, a média foi de 12 graus. 12, quem respondeu a letra B da questão 9, página 95 do teu livro didático, então é a 12 graus, é a amplitude térmica.
Então, forte abraço a todos, a gente dá por encerrado esse conteúdo. Próxima videoaula a gente vai avançar. Forte abraço. Vamos estudar, e tirar